bem-vindos a mais um AvannaCast. E hoje estamos aqui, eu, Kelly, terapeuta energética integrativa, e a minha amiga Beijo da Helena, neuropsicóloga. E hoje estamos aqui para falar das dificuldades, o como é difícil. Por que é difícil olhar para si, olhar para dentro? Qual é a dificuldade? Eu acho que o primeiro ponto, né, a ser colocado, acho que jogar mesmo para uma reflexão, para uma pergunta, né? Você se olha no espelho? Será que a gente consegue se olhar no espelho? Né? Ou outra pergunta também que a gente pode estar trazendo nessa ideia para justamente responder, né? Porque a gente está falando por que é difícil olhar para dentro, então parte-se da ideia de que é difícil olhar para dentro, né? E então tem a história do espelho, de olhar para o espelho, ou então quando a gente faz, né? Quais são as suas 3 melhores características? E a resposta inicial sempre é: falar do outro é mais fácil. Por que é tão difícil falar da gente, olhar para a gente, até cuidar, né, de nós, ter esse cuidado com o interno, parece difícil. E só de colocar essas perguntas já deve ter um monte de gente desligando o botão, saindo da sala, de cena, porque é difícil. Né? A gente não vai aqui dizer que não é e nem muito menos trazer uma resposta mágica, uma solução mágica ou a pílula mágica para isso. Porque realmente, olhar para si, buscar se conhecer, querer entender, fazer esse movimento contínuo é difícil. E é contínuo na ideia de nós somos seres mutantes, né? Nós mudamos a todo momento, por conta das circunstâncias, das experiências que nós temos, por conta das crenças que carregamos, por conta da família, religião, trabalho, N coisas que nos levam a mudar constantemente, né? A nossa essência, ela é a mesma. Ela é energia, né? Ela faz parte da energia do todo, mas as nossas experiências e a nossa individualidade é que muda, né? E aí acho que cabe, a gente pode, eu com a minha racionalidade, que é a parte um pouco mais racional ali, falar um pouco do mecanismo, né, de como se instalam essas crenças, então essas experiências individuais. Somos seres resultados da nossa história, isso é fato, cada um tem uma história, porque está num determinado ambiente, né, já dizia o filósofo que cada um tem o seu próprio ponto de vista, e toda vista é a vista de um ponto, de um lugar, né, e é justamente dessa essência, né, dessa forma de ver, desse lugar de visão, é que a gente começa a ter esse contato com a gente, conosco, né, com esse interno. E como é que se dá, então, esse mecanismo? E é muito interessante quando a gente pensa, né, todo mundo já conhece aquele abençoado desenho do iceberg lá, que tem, né, 5% de consciente, aquele enorme restante submerso de inconsciente, né? Então, sim, realmente, né? As nossas crenças, as nossas experiências, as nossas vivências, o que sentimos, por que sentimos, está alojado no inconsciente, né? O que às vezes não é difícil de entender, mas talvez, né? É uma forma de entender, um dos pontos de vista que eu gosto, né, de colocar a respeito disso, é que toda a nossa primeira... E aí as pessoas criticam, né, os terapeutas, psicólogos, né, porque vivem buscando as coisas lá na infância.
tudo está lá na infância. Não é que está lá na infância, é que o nosso mecanismo inconsciente, na primeira infância, do 0 aos 5, 6 anos, é pura inconsciência, né? A gente não tem um consciente formatado, ele está ali, uma folha em branco, cru, né? Sei lá, que a gente pode falar, inclusive, do consciente. Ele não se manifesta nesse período, né? Porque, inclusive, estamos entendendo o que é estar aqui, nesse mundo, né? E aí o que acontece? Toda e qualquer experiência vivida, sentida, né? Ela passa sem filtro nenhum e vai para o inconsciente. Desde o parto, né? Quer dizer, desde antes até, dependendo do olhar que você lança. Mas, inclusive, dizem que o parto é a primeira grande agressão, né? Que se toma, que se tem, a primeira grande dor, né? Que se tem quando você dá lá a sua primeira respirada, né? Faz o uso do pulmão, já é algo dolorido, né? Que gera não é dor daí no caso, é um desconforto, né? Porque tem essa adaptação, né? O desconforto da adaptação. Então essa primeira infância dentro do mecanismo, ele é todinho inconsciente. Aí a gente tem lá, né? Dos 6, 7 anos até a pré-adolescência ali, 10, 11 anos, um pré-consciente. Um início, uma formação, né? E dependendo também das experiências que você tem, você não tem daí uma sustentação, por conta de tudo que já foi vivido anteriormente, para decidir ou para ter tomadas de decisões assertivas. Porque se você tem grandes experiências dolorosas nessa primeira infância, quando você começa a adquirir aí, então, a pré-consciência, você pode carregar sentimentos ruins mais do que dos outros, né? Então tem todas essas questões envolvidas, inclusive o meio nessa história toda aí desse mecanismo inconsciente, né? E consciente. Aí depois da adolescência para frente, está com uma consciência formada e aí é onde você é cobrado, inclusive te responsabilizam pela sua vida de diversas formas, né? E o adulto está ali para justamente reorganizar, olhar para isso de alguma forma no cuidado, né? Mas é outro assunto. Então, assim, nos formamos, né? Eu volto a falar do sistema, em nenhum momento nos é ensinado como lidar com tudo isso. Exatamente. Né? Como eu olho para esse ser que está nascendo dentro de um olhar acolhedor, de entendimento, né? Porque como eu sou, lá no começo eu sou puro inconsciente, eu vou descobrindo as coisas, meio que tateando no escuro e experienciando e trazendo aquelas sensações para dentro de mim, eu guardo tudo isso, né? E são coisas que eu vou replicar na minha fase adolescência, na minha fase adulta, só que eu não tenho entendimento desse mecanismo. Ninguém falou para mim na infância que eu posso chorar, sentir a dor, me expressar, lidar com isso e bola para frente. É muito difícil você ter adultos conscientes ensinando crianças a fazer isso. A terem consciência. A terem a consciência da dor. Poxa, aquilo é uma dor que eu vivenciei. Antigamente se falava muito, né? Engole o choro, né? Sai pra lá. Aqui é conversa de adulto. Ou seja, nisso eu não posso sentir. Exato. Eu tenho que ter vergonha daquilo que eu estou sentindo naquele momento e eu não posso me expressar, eu não posso errar, eu não posso experienciar aquilo porque coisa de adulto não é para mim, ou seja, eu me infantilizo eternamente. E nem questionar, né? Eu não posso. Não posso questionar. Então,
a falta, né? A falta de informações de como lidar com as emoções e os sentimentos nessa primeira infância, eu acho que cria toda a dificuldade de olhar para si, porque eu tenho que engolir o choro. Porque eu não posso manifestar, né, sentimento, emoção, eu não posso, às vezes, nem expressar uma dúvida, por exemplo, né? Eu não tenho essa liberdade, né, essa autonomia, e tudo vem muito em cima dessas regras, né, e desse silenciamento. Isso quando a gente está falando, inclusive, de coisas que são externas ali do meio, mas dentro desse mecanismo a gente não pode esquecer que é um mecanismo todo crítico, né? Sim. Então, o inconsciente, ele, além de ser lá o lugar, o depósito de todas as nossas experiências, sem filtro, né? Ele é crítico. Ele tem uma estrutura originária, uma estrutura original, de criticidade, né? Então, por isso que nós somos seres, né, altamente críticos. Crítico no julgamento, quando a gente critica o outro, crítico ao ambiente, porque a gente está todo momento questionando, criticando esse ambiente, né? Não no sentido de não gostar de onde vivemos, mas no sentido mesmo de que tudo vem, parece que para realmente nos cobrar, nos colocar, né, em alerta o tempo todo, e a nossa própria autocrítica, né? Que é a mais pesada. É a pior, né? Porque aí entra, quando eu entro com a minha autocrítica, a partir daí eu já não me permito mais nada. Né? Por exemplo, se eu tô sentindo raiva de uma coisa tão fofinha, por exemplo, né? Que sei lá, às vezes um bebê, um animalzinho, alguma coisa, né? Que as pessoas, que a maioria acha fofinha, bonitinha, e eu não acho aquilo, eu vou na onda das pessoas, mas dentro de mim aquilo lá é um absurdo, não é bonitinho, para mim é chato. E eu me julgo por achar aquilo. Cara, eu não posso sentir isso. Por que eu sinto isso? Esconde. Jogamos no setor das sombras, né? Exatamente. E é aí que começa todo o... Como é que fala? O barrar, né? Toda a barreira aí de entrar em contato, né? Porque eu já começo me criticando. Uhum. Eu não sou bom o suficiente. Eu não faço meus pais felizes. Isso que a gente não está entrando em detalhes de situações, experiências comuns na sociedade que geram os pseudotraumas aí, vamos colocar, Sim, né? sim. Que existem situações que já são quase que determinantes de que a pessoa vai ter grandes problemas e conflitos, né? Então, quando a gente pega essa ideia dessa crítica, né? Eu não sou capaz, eu não faço meus pais felizes, tá tudo errado comigo, coisas desse tipo, que são críticas, eu não me olho. Dói, né? Dói daí. Essa diferença, né, que se estabelece, ou que eu reconheço ali frente ao comum das pessoas, né? E aí eu até vou abrir um parênteses aqui, porque não é o assunto em questão, mas a busca, né, ou então essa ideia de aceitação do diverso, que está aí gritante aí fora, que é uma necessidade, né? Mas ainda está muito no externo, porque o diverso interno, a diversidade interna é maior ainda, digamos assim, Sim. que é individual, né? Somos diferentes na nossa individualidade, e quando aceitarmos isso, né, é o primeiro passo para esse olhar interno, mas até chegar nisso, tem muita dor. É aquela velha história, né? Ninguém me entende, ninguém me aceita, ninguém me ama, ninguém me
Você se ama? Você se quer? Né? Às vezes é difícil conviver consigo mesmo, né? Pessoas elas se colocam num lugar de precisar ter sempre a presença de alguém ou barulho de alguma coisa, sempre ofuscando os seus pensamentos, porque eu não estou afim, eu não consigo lidar com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho dentro de mim. E quando eu me coloco num silêncio, o interno grita e explode, e eu não consigo lidar com isso, a ponto de doer, a ponto de não me dar esse tempo. Porque, e aí, né, até sendo talvez um pouco mais objetivo dentro da resposta, né, do porquê que é tão difícil olhar para esse interno, é porque esse interno vai promover esses desconfortos. Porque essa nossa mutação, esse nosso ser em movimento, ele não é estagnado, né? Ele não é uma linha, não é linear, né? Não é uma linha. Ele tem justamente um movimento. A gente fala que é de altos e baixos, de alegrias e tristeza, mas não é isso. Ele tem um movimento, né, de não constância, de não linear, porque porque a gente precisa exatamente ter toda essa ideia de entra, né, uma informação ou um acontecimento, ou uma situação, a gente vive ela, então as emoções entram, os sentimentos aparecem, a gente precisa de um tempo para isso se processar, então vai mexer, né, vai ser desconfortável em alguns aspectos, né, mesmo as alegrias às vezes as pessoas até almejam tanto, pensam que também gera desconforto. Sim. Né? Porque eu preciso adaptar essas alegrias, essas realizações frente a essa ideia da espiral, né? Frente a algo que está acontecendo. Né? E com esse movimento, né? Com essa inconstância que a gente precisa, e aí como eu falei, né, usei o exemplo do nascimento, quando a gente nasce já é o primeiro a adaptar-se a uma situação nova, né, ali dentro do que será, né, e olhar para dentro é isso, né, e aí de novo, dói, por que dói então olhar para dentro? Falta de estímulo, eu acho que a primeira coisa é falta de estímulo, né? Porque quando a gente nasce é tudo muito novo e o olhar para fora fica muito mais aguçado. O externo é muito interessante, nós vamos tateando e descobrindo o externo e o nosso foco vai inteiramente para aquilo. Né? Quais estímulos mais eu vou receber? E parece que não temos a pausa de falar, opa, peraí, tem os dois lados, né? Não somos ensinados a isso. E dói porque tem a autocrítica. Exatamente. Né? Que está ali justamente determinando, né? Me colocando limites. Né, me colocando limites daquilo que eu penso que eu posso ser, porque se eu sentir aquilo, eu estou errado. Por quê? Por que eu estou errado? Por que eu estou errado em sentir desejo, em ter ambições, em querer experienciar algo, em querer ir além do senso comum, né? Por quê? Por que eu estou errado? Existe o certo e errado? Dentro de sentimentos, dentro daquilo que eu posso sentir? Né? A gente está falando aqui de pessoas comuns, não estamos falando de pessoas psicopatas, vamos dizer assim, que são realmente desconectadas das suas emoções. Mas num senso comum, onde eu tenho N estímulos, uma infinidade de estímulos,
e aquilo eu posso ter dentro de mim também, por que eu preciso me criticar tanto assim, me julgar, me reprimir tanto assim, né? E esconder aquilo de mim a ponto de eu não entender. Porque quando eu me permito, eu me olho, eu consigo entender a origem daquele sentimento, a origem daquele meu desejo, a origem da minha ambição, a origem das coisas, de quem eu sou realmente. Mas fazer esse movimento de sair daqui, dessa autocrítica e chegar aqui nesse entendimento, dói. E é interessante assim, né? Porque isso que nós estamos chamando de dor, que é esse desconforto, que é é um incômodo pesado, né? Porque o que é a crítica, né? O que são as críticas, senão justamente a formação ou a formatação de como nos vemos ou de como, né, se coloca. Então tem a crítica do externo, como a gente falou, e do interno. E elas, às vezes, não que elas comungam, mas elas congruem de alguma forma, porque fica daí dentro de um coletivo. Então, se o coletivo determina uma determinada postura, uma determinada circunstância, e eu não me encaixo, aí já começa, né? E aí minha autocrítica de ser diferente. Isso. Aí já começa, aí barra eu entrar em contato. Então daí eu não olho, eu não gosto do quando eu olho no espelho, que eu vejo no espelho, eu não gosto dos pensamentos que eu tenho a respeito das coisas, como você mesmo deu o exemplo, eu não gosto de ser diferente, né, daquilo que todo mundo de repente gosta ou faz, né? Então qual é o problema de eu afirmar, por exemplo, que eu não gosto de cachorros ou de animais, né? Hoje em dia não pode, né? Você falou isso, você já é cancelado. Estamos mais na polaridade de novo, né? Mas qual é o problema? Né? Por que o outro acha e aí tem isso também, né? Por causa da crítica, o outro acha um absurdo eu não gostar, né? E aí a gente se fecha, e aí a gente não quer olhar, né? E aí a gente não quer fazer, e aí eu sou ruim, né? Eu sou mal, e aí ninguém pode, daí não me revelo mais para ninguém. E aí eu me coloco porque é difícil de fazer esse movimento e eu me coloco numa zona de conforto. Com muitas aspas, por favor. Muitas aspas, uma zona de conforto. Porque apesar dos estímulos que eu tô ali fora, eu me coloco na zona de conforto externamente, mas o meu interno fica ali borbulhando e gritando, né? E dessa minha não ação, né? Não ação interna, não ação para realmente ir lá e me olhar no espelho, me escutar, desligar a música, desligar a televisão, desligar a voz externa de quem quer que seja, da minha mãe, do meu pai, da minha família, dos meus colegas, dos chefes, do trabalho. Qualquer ruído e ficar comigo mesmo. Essa é uma ação extremamente necessária, dolorosa, que faz eu entender e começar a me aceitar. E aí, quando você fala, né, eu tô aqui pensando também, assim, nossa, mas o que essas duas estão insistindo que é doloroso, que é difícil, que é entrar em contato, mas e aí, né? Se é necessário, elas estão dizendo então que é necessário eu ir lá e passar por essa dor, que é necessário, né? Como assim? Quem em sã consciência é sentir dor, né? Quem em sã consciência quer sentir dor ou quer passar por uma dor, né? Mesmo que seja para, sei lá, né? Enxergar o paraíso ou viver
daí na tranquilidade, né? Porque ao sair dessa zona de conforto, com muitas aspas, né, eu começo a liderar a minha vida. Quando eu olho para mim e eu me entendo, eu passo por essa dor realmente. Não pensa que é fácil pra gente. Não é fácil, a gente passa por dores todos os dias, a gente encara uma dor todos os dias dentro de nós, aquilo que nós não queremos enxergar também dentro de nós, porque nós temos a nossa autocrítica. A gente também está no movimento, né? Assim como... Constantemente. E eu acho que essa é isso que a gente quer trazer quando a gente faz a pergunta, né? Por que é difícil olhar para dentro? Olhar para dentro, primeiro, é um processo. Segundo, vai exigir esse movimento constante. Né? E terceiro, porque apesar de estarmos aqui afirmando, né, ser necessário que vai doer, porque crescer dói, que eu também sempre falo isso, né? A coisa, é uma consciência de si, né? Que vai te trazer a tranquilidade no viver, no estar, no ser, né? E aí as pessoas falam bastante disso, inclusive tá na moda falar de expansão de consciência, expandir consciência. E todo mundo olha para a expansão da consciência de uma maneira a entender, né? A conseguir abranger cada vez mais informação, conhecimento, técnicas, né? De convivência, de estar, de ser. E a expansão da consciência nada mais é do que se interiorizar. E perder a crítica, né? De se autoconhecer. Perder não, né? Diminuir. Diminuir a crítica, de se autoconhecer, né? De encarar as minhas sombras realmente como elas são. Sombras. Sim. Ok, e eu aceito elas do jeito que elas são. Porque todo mundo tem. Todos temos. Eu não sou diferente, né? Por gostar de uma coisa e não gostar de outra, né? Eu sou diferente nas minhas experiências que geram, né, essa minha visão e tá tudo bem, né? Porque todo mundo tem esse mesmo processo, todo mundo tem essa mesma estrutura, todo mundo está dentro desse mesmo mecanismo. Sim. As pessoas, às vezes, elas olham para mim e falam: nossa, Kelly, você parece tão calma, né? Nossa, você passa uma calma, gente, e ontem mesmo falaram, por fora você parece ser muito calma, quando a gente entra na sua energia, você é um turbilhão de pensamentos, turbilhão de sentimentos, e eu acho que o autoconhecimento, ele passa por isso. Eu sei que eu sou tudo isso, eu sei que eu tenho, eu penso 27 horas por dia, porque 24 não basta para mim. Né? E o que os meus sentimentos estão aqui em ebulição e a cada hora um estímulo diferente, até porque assim é um choque para mim, né? Pelo menos no meu processo e na interação com que eu tenho com as energias de fora, eu sinto as energias dos lugares, das pessoas, eu sinto as minhas energias, então eu preciso dosar isso muito bem, eu preciso ter um autocontrole, uma ciência disso, o que é meu sentimento, o que é do outro, né? E eu acho assim, que olhar para dentro traz esse benefício, né? Você fica muito mais tranquila na sua pele, você não precisa fazer ou mostrar, colocar máscaras de quem você está ali pleno em si, né? O benefício de passar por toda essa dor, de olhar para si, é esse. Você está, justamente essa tranquilidade que você falou, trazer essa tranquilidade para si, sabendo que eu posso fazer o movimento ou não,
ir ali ou não, e tá tudo bem. Eu não me julgo por causa disso. Eu não gero tantos arrependimentos, né? Tantos e se, tantas dúvidas dentro de mim, né? E a tranquilidade de se olhar e estar aqui é saber trazer as coisas que eu quero, gerar as coisas conforme eu quero, ou seja, entrar na fluidez da vida, porque a vida ela flui de forma melhor quando eu estou nisso e quando eu entendo, né? E aí a gente entra naquele questionamento, né? Quem é o maior pecador, né? É o ignorante ou é aquele que sabe, mas mesmo assim faz? Qual é o maior pecador? Querem a resposta? O que joga por debaixo do tapete, né? O que sempre em cima da sombra. Não. O maior pecador é aquele que ignora. Porque se eu ignoro, eu vou continuar fazendo eternamente, sem ter na minha consciência de que aquilo está errado e eu posso parar quando eu quiser. É ter o poder de decisão. Se eu ignoro, eu não tenho o poder de decisão. Quando eu sei e mesmo assim faço, eu estou consciente. Dentro da consciência, exatamente. Dentro da minha consciência. E aquilo e eu sei que faz parte da minha sombra. E aí eu assumo as consequências. Assumo as consequências. Até o dia que eu cansar de assumir as consequências e ir lá e fazer diferente. Né? O ignorante vai ficar fazendo eternamente a mesma coisa, inconscientemente, sem ter o poder da decisão nas próprias mãos, né? E é por isso que a gente passa por esse processo. Recomenda-se esse processo porque tenha o poder da decisão nas suas mãos. Não seja ignorante. Se eu quero me queimar toda vez, eu vou lá e boto a mão no ferro. Se eu não quero, eu já sei que a consequência de ir lá ali e botar a mão no ferro dói, eu não vou lá fazer. Mas aí é a minha escolha. Exatamente. O ignorante vai sempre se machucar, né? Exatamente. Por ignorar. Por não saber. E aí que tá, né? Se a gente pensar então, né? Que daí quando a gente chega na fase adulta, o adulto ele é colocado para ele isso o tempo todo. Você chega na fase adulta, você recebe a incumbência de cuidar da sua vida. A responsabilidade é sua, né? Em todos os aspectos. E a gente tende a realmente ignorar. Né? E aí a gente ignora fazendo o quê? O que o coletivo faz. E o que acontece? Se machuca, se queima, se destrói, muitas vezes, né? Então a ideia desse autoconhecer-se, a ideia de olhar para dentro e de enfrentar essa dor de olhar para dentro, né? É para buscar essa tranquilidade da consciência. Sim. Quer ser tranquilo conscientemente? Olhe para dentro. E eu vou confessar para você que essa tranquilidade, ela não é constante. Claro que não, né? Não tem como ser. E por isso que a gente fala, por isso que a gente está martelando a ideia da dor, que é justamente para incomodar mesmo. A gente não quer ninguém aí achando, olha que lindo que elas estão falando, né? Nossa, faz muito sentido o que elas estão falando. Sentido faz. Mas na prática, ela tem esse movimento. É desconfortável olhar para si, né? Quando a gente faz a pergunta, dê 3 características sobre você, fale-me sobre você. Mas não tem um que não faz assim.
Peraí. Não sei o que eu vou falar de mim. Não, pera um pouco. Tá desconfortável quando a informação chegou. Ficou desconfortável. E nós estamos dizendo, então vamos lá. Desconfortou? Mas vamos lá. Vamos tentar, vamos falar. Mesmos, né? Nós mesmos, eu e você, no vídeo que a gente gravou, né? Na pergunta que a Laís fez, quem é a Brígida? Quem é a Kelly? A gente dá uma... Quem sou eu? Exato. No primeiro momento... né? Quem realmente eu sou? E essa paradinha às vezes vem justamente porque qual é a nossa tendência? Querer saber o que o outro quer ouvir. Só que esse já é um outro assunto, né? Mas é mais ou menos isso, né? Antes da gente ficar desconfortável, vem toda essa questão, nossa, mas o que eu devo falar para ela? O que será que ela quer ouvir a meu respeito? Enquanto que o caminho correto é, quem sou eu? Deixa eu sentir. E aí eu falo, a partir do que vier, né? Seja para falar das suas características, seja para falar dos seus gostos, seja para falar daquilo que você tiver vontade de falar. Sim. Né? É essa tranquilidade, é esse fluir que tem que ser natural. Porque quando a gente faz isso, a gente não julga. Né? A gente fala, conversa, daí se alguém virar e falar pra gente assim, não, mas não era isso que eu queria ouvir. Ah, tá, o que você quer ouvir então? Seja um pouco mais clara. Né? Então a gente consegue daí fazer esse movimento com naturalidade, porque tá tudo bem. Né? Quando vem uma pergunta, quando vem uma informação, eu não preciso respondê-la imediatamente. Eu preciso sentir, quando eu tenho isso em mente, né? Esse exercício do interno. Então, assim, falar sobre isso, se deixar, vamos por diversos caminhos. Só nesse tempo a gente já falou de diversas formas, sobre diversos pontos, né, dessa necessidade e dessa importância. Enquanto adultos, de preferência desde criança, por favor, né, quando possível, ir tomando, né, conta dessa consciência de si, de quem sou, do que me move. Tão lindo isso, né? Mas é doído. E engraçado que a resposta que eu mais ouço é, não sei. Não sei. Mas o que você pensa sobre isso? Não sei. O que você quer sobre aquilo? Não sei. Quem é você? Não sei. Preguiça, né? Preguiça de pensar. E aí eu volto a falar, é a falta de estímulo do sistema, que muitas vezes nos padroniza em certos lugares, né? Linha de produção, novamente, nos padroniza e nos deixa emburrecidos sobre pensamento crítico. Né? Eu tenho o crítico a partir daquilo que a sociedade impôs que é feio, bonito, certo ou errado. Exatamente. Mas o verdadeiro pensamento crítico que eu tenho, que é o questionar, não é o criticar, é o questionar. Quem eu sou? O que eu quero? Por que eu estou sentindo isso nesse momento? Para que eu quero isso? Como? Onde? Com quem? Né? Por quê? Esse é o pensamento crítico válido. E na relação com o outro também, porque daí eu questiono para conhecer, para poder justamente se conectar, né? E aí não tem realmente julgamento. Sim. Né? O que você pensa? Então quem é você? Claro que o outro vai se apresentar diferente de mim. E que legal, que bom, né? E como é interessante você poder, né, nessa convivência, ter essa fluidez. Sim. Essas horas a gente já está sendo olhada como duas utópicas. Vamos abrir um parênteses aqui. Tá tudo bem. Eu não me importo. Porque, né, do outro lado ainda as pessoas devem estar criticando, não, brincadeira.
Mas a ideia é essa, né, gente? A gente gosta dessas reflexões, desses debates entre nós aqui, essas conversas, porque é o que a gente quer, na verdade, também, né? Que as pessoas se conheçam, né? Gente, o mundo seria tão mais feliz se as pessoas se conhecessem, porque aí o amor brota naturalmente, né? O amor próprio. E aí eu não necessito do outro, né? E aí aquele tema, aquela fala assim, nossa, como é mal amada. não existiria. Não existiria, né? Porque assim, essa expressão, nossa, como é mal amada, como é mal amada por si, né? Eu penso nisso, toda vez que eu escuto essa expressão, é mal amada. Mal amada por quê? Acho que por si mesma, né? Então, assim, o autoconhecimento é um ato de amor, né? O olhar-se é um ato de amor. Apesar de ser difícil, Sim. doloroso, é um ato de amor, é um ato máximo de amor que a gente pode ter por si mesmo, né? E é uma dor temporária. É a dor do primeiro movimento, do primeiro passo, é a dor do primeiro esforço. É igual aqueles primeiros dias que a gente vai na academia. Exatamente. Depois, quando você se adapta, tudo bem, que a cada evolução, a cada mudança de fase ali, né? Ou Eu sinto aquela dor. Isso, você sente a dor de novo. Mas é do processo elevatório ali, Sim, né? sim. E você fica feliz, inclusive, depois com as próximas dores. Porque você fala, uau, vou para um outro estágio, vou para um outro nível. No autoconhecimento, não necessariamente são estágios. Mas é todo esse desenvolvimento que vai se dando e a cada momento, a cada expansão que você tem de si, né? Que você se conecta com você, que você consegue, inclusive, passar por determinadas situações de uma maneira mais tranquila, porque você já melhorou, né? Os seus estágios. É aí que entra, inclusive, né? Depois de doer passa a ser algo até de, pô, que legal. Eu paro de ter reações, né? Eu tenho ações. Exatamente. E deixo de ter reações. Porque quando eu me conheço, eu tenho ações. Quando eu não me conheço, eu estou sujeito a qualquer estímulo de fora e eu tenho reações, né? E geralmente as reações são burras. Prejudiciais para nós mesmos. E aí a gente acaba caindo no arrependimento. Porque são impulsivas, né? Sim. E tá dentro daí da estrutura subconsciente. Né? Porque é o jeito que eu me criei e tive as minhas crenças e é o meu instinto de sobrevivência que vai ali e reage. Exatamente. Né? Não é o racional de autoconhecimento que fala, tá, entendi, espera um pouquinho, aí eu ajo, né? Não o impacto não é tão grande. E quando você percebe, quando você tem um tipo de reação a algumas coisas e quando você se torna autoconhecedor das suas ações e reações e acontece a mesma coisa e você olha de forma diferente e consegue sair daquela situação ileso, é fantástico. É aí que você fala, pô, aprendi, eu entendi. Exato. Essa prova eu não preciso mais repetir, né? Isso é fantástico. Isso acontece comigo, assim, bastante. Dentro do nível de autoconhecimento. Dentro do meu nível de autoconhecimento, né? De quando eu dava a minha cara a tapa, ia lá contra as minhas intuições e quebrava a cara bonito mesmo, né? Voltava para casa chorando. E até hoje que eu olho e paro e falo, tá,
entendi, ok. Ou às vezes é só um vira as costas e deixa pra lá, né? Os meus blá da vida. Exatamente. Isso é da pessoa, não é meu, então eu não preciso pegar pra mim, né? E aí eu não quebro a cara, eu não choro. E isso é muito gostoso de ver, porque a gente consegue medir a nossa evolução como pessoa, né? Dentro disso, dentro de tudo isso, e é muito interessante, né? E mesmo que, né, porque daí dentro do processo, mesmo que doa, assim, né, que sinta algo em relação ao que o outro consiga, mesmo que consiga separar, né, o que é do outro, o que é meu, mas eu ainda, sei lá, permito que o que é do outro me incomode dentro também do processo, faz parte, né, desse amadurecimento, dessa ideia. Claro que quando a gente consegue, né, não é sempre, mas a gente está no processo, né, quando a gente consegue é maravilhoso, né. E aí mesmo, né, insistindo nessa ideia, né, da necessidade, da dor, do quanto é bom e maravilhoso, né, apesar ou sob tudo, com a dor, o que a gente quer é que vocês, ao entrarem em contato com essas informações, façam as suas reflexões, percebam, né, se faz um sentido, se vale a pena iniciar esse processo, busquem as formas que vocês se sintam acolhidos, confortáveis para fazê-lo e permita-se. Permitam-se, Permitam-se fazer. permitam-se conhecer, ousem dar o primeiro passo. Exatamente. Nos sigam nas nossas redes, entrem em contato da forma que conseguirem, né, através do canal, Instagram, no nosso site. Busquem, né, se aproximar. Se busquem, busquem-se aqui. O mais importante é isso, conheçam-se, permitam-se e identifiquem a pessoa incrível que você é, porque eu garanto, o seu universo interior é fantástico. Permita-se. Até mais. Tchauzinho.